Oi, meus amores, tudo bem? Espero que todos bem em casa, né? Hoje vamos fazer mais uma aula, também utilizando a apostila, então vocês vão pegar, é o último capítulo, e é uma matéria muito parecida com o que a gente já viu numa das nossas aulas presenciais, tá? Então vamos lá, o capítulo 8 da apostila, peguem aí. Então, vamos lá, pessoal, na nossa matéria nova, né? Que é muito parecida uma matéria que nós fizemos da própria apostila, né? Nas nossas aulas presenciais, quando nós tivemos uma das últimas aulas presenciais, que nós falamos também de uma matéria muito parecida com essa, que nós falamos foram das palavras homófonas, não sei se vocês vão lembrar, né? E agora nós vamos falar das palavras homógrafas. Então, a gente precisa estar dentro a mesma ideia, né? Do que nós fizemos lá da homófona para agora, para a homógrafa. Lá na homófona, a gente tem, na verdade, o mesmo som, né? Porém, a escrita e significado é diferente, ok? Não sei se vocês vão lembrar. A homófona, ela tem escrita diferente, significado diferente, porém a pronúncia é a mesma, né? Então, por isso que às vezes a gente acaba errando na hora de escrever. Já a nossa homógrafa, que é o que a gente vai trabalhar agora, que está no último capítulo da nossa apostila, a grafia, ou seja, a escrita, é a mesma, né? A pronúncia é que é diferente. Então, ela tem uma escrita igual, né? Que é a grafia, por isso que é homógrafa, porque grafa vem de grafia, né? De escrita. Já o som e o significado diferente, tá? Mas em alguns momentos até o som acaba passando batido e vocês acabam não vendo que é diferente. Então vamos lá. Palavras homógrafas são palavras que apresentam a mesma grafia, embora possuam pronúncia e significação diferentes. Assim, são escritas da mesma forma, mas apresentam significados diferentes e são pronunciadas de forma diferente. Então, olha ali, eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Mas existem diversos, para a gente poder ver mesmo a diferença aí na escrita. Na escrita não, né? No som, no significado, porque a escrita é a mesma, né? Então, eu começo ali com colher. O colher, o talher, né, que a gente tem, e o colher. Colher, que é de pegar, de apanhar. Então, tá vendo que a escrita é a mesma, mas o som desse O aí, né, um é mais forte que o outro. E o significado é diferente. Colher e colher. Próximo exemplo. Começo, que é o início, princípio de algo, início de algo. E começo, né? Que é de começar, do verbo começar. Então, começo e começo. Tá vendo? Na verdade, iguaizinhos, significados diferentes, sonoridades diferentes. Outro exemplo. Corte de palácio, né? Daquelas pessoas que vão fazer a corte lá no palácio e tudo mais. Corte, de cortar, do verbo cortar, golpe. Outro exemplo. Gosto, de sabor, e gosto, de gostar, do verbo gostar. Então, gosto e gosto também se escrevem da mesma forma, mas pronuncia e tem significados diferentes. Jogo, entretenimento, e jogo, do verbo jogar, né? Eu jogo um jogo, já ouviram falar nisso, né? Eu jogo um jogo, né? Se escreve da mesma forma, significados diferentes, sonoridades diferentes. Molho, o caldo, e molho, do verbo molhar. Olho, né? Olho, olho, visão, e óleo, do verbo olhar. Outro exemplo. Seca e seca, né? Então, eu tenho aí palavras, exemplos para vocês que se escrevem da mesma forma
E você só vai identificar, por exemplo, se é jogo ou jogo dentro do contexto, né? É o contexto que vai te auxiliar. Se vocês estiverem com a apostila aberta na página 409, que é onde está o nosso conteúdo, tem um exemplo ali, assim: ela costumava colher flores no jardim. Pediu à mãe uma colher para comer o bolo. Então, você só vai saber se é colher ou colher se for para o contexto. Porque se tiver escrito colher ou colher, né? Porque se escreve da mesma forma, solta, vaga, primeiramente você vai para o mais usado, que é colher. Né? Você vai olhar e vai dizer, é colher. Mas uma outra pessoa pode chegar, não é colher, é colher. E aí, como é que vocês vão chegar nesse impasse? Só o contexto. Luana, e se não tiver contexto? Aí, amigo, você coloca o que você quiser, se é colher, né? Vai livre-arbítrio, vamos dizer assim. Caso contrário, é o contexto que vai te auxiliar, tá bom? E aí, nós temos dentro da gramática um probleminha básico, que é na acentuação de algumas palavras, né? Porque alguns gramáticos, eles apontam que o acento vai mudar a escrita, a grafia, portanto, não entra como homógrafas. Outros gramáticos já dizem que sim, né? Que independente desse acento, como eles são idênticas, né? Que é muito parecido, que ele também é considerado homógrafas. Né? Então, eu coloquei assim para vocês, ó, existem pares de palavras que se diferenciam apenas devido a uma acentuação gráfica diferente. Alguns autores defendem que essas palavras podem ser igualmente consideradas como homógrafas. Então, esse impasse que existe aí na nossa gramática, né? E aí tem ali alguns exemplos, né? Que eu botei palavras muito parecidas, né? O que vai diferenciar uma ou outra é o acento, a outra que não tem, que é o dúvida e o duvida, né? O sábia e o sabiá, o avô e a avó. Percebam que todos esses três conjuntos muda-se o som, mas a escrita é muito parecida, né? Sábia, sabiá, avó, avô, dúvida e duvida. Então, são palavras muito parecidas e o que muda é a acentuação, né? No caso, dúvida, duvida, sabe, sabiá é o acento. O avô, uma tem, outra não. O avô e a avó já altera a acentuação, uma é agudo, outra é circunflexo. E aí, alguns gramáticos dizem que essas palavras também, independente da acentuação, elas entram no conjunto de palavras homógrafas, outros não, tá? E aí, eu coloquei uma observaçãozinha, né? Foi o que eu já tinha dito anteriormente, que para você escolher ou ver o significado de algumas palavras, você precisa do contexto. Então, tá ali, observação. Escolher o homógrafo errado pode comprometer toda a coerência da frase. Por isso, é essencial atentar para o contexto e identificar corretamente a palavra, né? Então, se eu te der o contexto, te der a palavra, ok, você vai saber o significado de acordo com a frase. Mas, se não tiver, né, um contexto, não tiver nada, ela tiver solto ali, você não tem como saber o que significa aquela palavra. É isso que significa palavras homógrafa, né? Grafa vem de grafia, então homo, né? Porque é mesma escrita. E mesma escrita, porém dentro da homografia, ela tem o que? O som e o significado diferentes. Tudo bem? Então, para fechar, vocês vão produzir os exercícios da página 411 e eu volto numa próxima aula, num próximo vídeo, para efetuar a correção desse exercício. Caso vocês sintam alguma dúvida, vocês anotem a dúvida e a gente tira depois, tá bom? Então, um grande beijo, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo com a nossa correção. Um grande beijo!